alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou os seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com o suor e lágrimas. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por estas palavras que nos tocam fundo em nossos corações e que saibamos refletir cada frase dessa leitura. Que a tua bondade infinita, querido Mestre, possa nos dar sabedoria e coragem para seguirmos os teus ensinamentos. Que o teu divino amor nos encha o coração de harmonia, paz e alegria para seguirmos sempre conforme a doutrina. Querido Mestre, vos pedimos por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que cada um possa se fortalecer com o teu amor e com a tua luz. Vos pedimos, querido Pai, pela nossa querida irmã Ana, a qual nos trouxe aqui o fruto dos seus estudos com tanto amor, com tanta dedicação, que ela possa ser iluminada com a tua presença, querido Jesus. Nos pedimos ainda por toda esta comunidade, que eles possam receber também a tua luz, a tua paz e colocar principalmente os teus ensinamentos em prática, querido Mestre. E assim, querido Jesus, vos pedimos permissão para darmos por iniciada mais uma noite de estudos nesta casa. Que assim seja, meu querido Jesus, graças a Deus.
noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa todos nós envolver nesse momento em que a gente vai estudar uma mensagem do livro Jesus no Lar, que é a psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Nélio Russo. E a mensagem de hoje, que nós vamos ler e procurar compreender, é o valor do serviço, mensagem 26. Eu vou lendo e vou comentando os parágrafos, tá? O valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. Essa mensagem, ela vem nos tocar sobre qual a nossa disposição para servir. Então aqui Filipe, ele começa a querer expor uma opinião do que era justo ou injusto numa maneira de conviver, de se destacar perante uma sociedade. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Então o mestre Jesus, ele fez um papel de mediador ali, né? Ele sentiu que a coisa ia tomar um rumo de discussão, onde os ouvintes, as pessoas que estavam ali reunidas com Jesus, cada um tinha uma opinião do que é justo como atitude e do que é injusto. Então, o mestre, ao sentir já a mudança da harmonia, da vibração do ambiente, ele conteu os excessos de opiniões, porque a gente tem as opiniões, a gente quer colocar as nossas opiniões, muitas vezes nem são pedidas e a gente quer impor a opinião. Então, quem aqui já não participou de alguma situação onde começou conflitos por conta de opiniões diferentes? E aí ninguém cede, todo mundo quer estar certo, né? A minha opinião tem que prevalecer. Então você vê que isso não é de agora. Isso é de lá a 2000 anos atrás, né? Desde que o homem pisou neste planeta, as opiniões são divergentes e cada um quer ter a sua opinião que prevaleça. E aí Jesus começou a narrar. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. E aí eu faço um convite para a gente trazer essa mensagem que foi escrita em 1949. Nós estamos em 2021. Mas vamos trazer para a nossa realidade e não vamos ver como é atual, como a gente vivencia isso. Então o fariseu, ele era o senhor da lei, ele era uma pessoa muito instruída, que conhecia muito, né? Que tinha muito conhecimento. Então ele tinha uma vida irrepreensível, aquela vida modelo, aquela pessoa que era para ser seguida, né? Que era modelo de virtude. E ele adquiriu com isso um imenso respeito daquele público que o cercava, que o admirava e que o seguia. E conhecia ali como ninguém. Quantas pessoas a gente conhece que sabe versículo, que sabe, e aí trazendo para a nossa doutrina, que sabe questões do livro dos Espíritos de cor e passagem bíblica de cor, você está conversando e a pessoa já vem com que é na questão tal do livro dos Espíritos. Então tem na ponta da língua, né? Tem o conhecimento, tem a teoria.
desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Então vamos comentar aqui um pouquinho. Então esse fariseu, ele era um conhecedor, um grande conhecedor da lei mosaica, ele tinha tudo na ponta da língua, ele tinha uma conduta moral, sem repreensões, né? Então ele tinha a conduta que todos achavam corretíssima, então ele se destacava no meio daquela população. Ele era uma pessoa que quando passava na rua, era uma pessoa que as pessoas admiravam, queriam segui-los, né? Queria segui-lo. Então, só que ele, como todo judeu, ele não se misturava com os chamados impuros. O que vem ser uma pessoa impura? É uma pessoa que não é daquela mesma raça, uma pessoa que doente, uma pessoa, como na época, uma pessoa leprosa, uma pessoa enferma, uma pessoa que não era daquele convívio, né, que ele julgava puro. Então, ele rejeitava. Ele só era esse modelo de perfeição para as pessoas que ele considerava merecedoras daquilo. E como nós não, muitas vezes, rejeitamos aquilo que julgamos diferente. Muitos de nós nem conhecemos, não sabemos a história que está por trás daquele coração, julgamos, condenamos, né? Colocamos a nossa opinião sobre a vida daquela pessoa. Então, eu descrevo aquela pessoa como eu estou vendo, sem conhecer. Sem conhecer, muitas vezes, o que levou aquela pessoa a uma certa atitude, a um certo comportamento. Porque eu julgo errado, porque eu julgo impuro. Se eu sou espírita, eu vou rejeitar a palavra de um irmão evangélico, de um irmão católico, de um irmão budista, só porque não segue o que eu sigo? Só porque não tem de cor o que eu acho modelo e guia? Então, se a gente parar para pensar, o comportamento desse fariseu, ele é muito atual nos dias de hoje. E sem querer fazer menção ou julgamento de outros segmentos religiosos, tem lugares que quando você entra muitas vezes com um problema sério, querendo um socorro, parece que você está entrando numa festa de pessoas tão bem arrumadas, tão bem que parece disputa de moda. E você já não está bem, você se sente pior. Cadê o acolhimento do diferente? Cadê aquele abraço, a envolver com as vibrações aquele que está necessitado? Se eu sei de cor a lei, a palavra, eu tenho que ter a lei e a palavra aqui dentro e na minha atitude. Então a gente vê hoje em dia muitos fariseus, muitas condutas como a dele. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Gente, isso aqui foi ditado em 1949. Olha aqui, acontece, todavia, uma grande peste. Olha a pandemia que a gente está enfrentando há mais de um ano.
E quando bota aqui grande peste, a gente pode também se colocar numa situação de um grande acidente, de uma grande dificuldade. Então, uma família, ou um bairro, ou uma cidade está passando por uma grande dificuldade. Hoje é o planeta. Hoje são famílias muitas vezes destroçadas porque perderam 2, 3 entes queridos. Famílias que não se prepararam para essa despedida brusca. Famílias que não puderam nem se despedir. Então, esse trecho aqui, ele me fez analisar muito o que nós hoje estamos vivendo e presenciando. Não só com a pandemia, mas como às vezes um acidente grave que morrem várias pessoas. Ou mesmo a gente pode trazer por uma dificuldade pessoal que a gente está enfrentando e que é muito doída e que é muito difícil. Então a dificuldade chegou. E aí a gente pode entender que chegou na nossa vida. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Então, a divina providência, ela precisava de mãos diligentes, ou seja, ela precisava de trabalhadores. E aí a gente pode trazer para a espiritualidade amiga, que precisa de trabalhadores na seara do bem. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Aí quando eu li esse trecho eu falei assim, tá vendo como a gente não passa batido pela espiritualidade? Então a gente estuda, a gente se prepara, a gente vai para a casa espírita, a gente procura fazer um estudo maravilhoso e aí vem os aplausos. Nossa, que estudo bom! Ai, adorei isso. E você, igual um pavão, porque você tem a palavra. E aí vem a situação ou as situações onde a providência divina lembra daquele coração que tanto estuda, que tanto frequenta as casas espíritas, que está sempre à frente de pessoas, multidões, sala de estudo, falando, que toca o coração das pessoas porque tem uma fala bonita. Então a providência divina lembra desses corações. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Então a gente se volta tanto para um conhecimento, a gente se acha muitas vezes tão dono da verdade e da razão, que a gente perde um pouquinho daquela humildade, sabe? Daquela necessidade do servir. Eu já vou na casa espírita, eu já faço estudo, ou então eu já vou no grupo X e já faço estudo, tá bom. Eu já assisto tal estudo, tá de bom tamanho. Ter a teoria é fundamental, porque quanto mais contato a gente tiver com a verdade, mais a verdade vai nos libertar da nossa ignorância, da nossa falta de saber lidar com as situações. Porque quando as epidemias chegam na nossa vida ou ao nosso redor, a gente precisa pegar tudo isso aqui que a gente lê, que a gente estuda e que a gente escuta e aplicar. Não adianta só a gente ter a teoria. Não adianta só a gente saber de cor
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, todo o Pentateuco, várias obras maravilhosas que a gente tem, se essas obras não nos transformam de dentro para fora. Porque o chamado vem para todos nós. Seja quem está desse lado, seja quem está sentadinho aí ouvindo. Cada um na sua proporção de conhecimento e de condições. Eu sou uma pessoa que simpatizo com a doutrina, que vou na palestra, escuto e absorvo. Dentro do meu lar tem uma situação onde eu vou ser inspirada a ajudar naquela situação. Mas eu vou estar aberta para receber essa inspiração? Ou eu vou estar fechada, como ele bota aqui, profundamente mergulhada em suas contemplações de pureza. Então eu fico só contemplando o que é certo, o que é puro, o que é bonito, o que é perfeito, o que tem que ser feito, mas eu não me abro para ação. Eu não me abro para o trabalho em si. E eu trago isso aqui para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho. Quantas vezes no nosso trabalho nós precisamos ser caridosos? Porque a caridade não é só chegar, dar dinheiro, dar cesta básica, dar roupa. Muitas vezes o calar na hora certa é uma caridade. O ouvir e não julgar é uma caridade. No trabalho, na outra casa que eu frequento, a gente trabalha com muitos corações sofredores, né? E aí a gente recebe alguns irmãos que te chocam, sabe? As histórias que você escuta. E uma coisa que eu estou aprendendo é que por trás de cada dor tem uma história. Aquele irmão, para chegar ao ódio, para chegar à vingança, ele passou por uma epidemia. Ele passou por uma destruição, onde ele foi traído, onde ele foi julgado e condenado de forma violenta. Só que a gente quer impor a nossa opinião. Para com esse negócio de se vingar. Quanto tempo você está preso nessa vingança? Mas quem sentiu a dor foi ele. Então a gente tem a obrigação de pegar tudo que a gente aprende e aplicar a compaixão, aplicar o respeito. E aí a gente traz para a nossa realidade. É um colega nervoso, é um colega que você só vê irado, raivoso. O que tem por trás daquela ira e daquela raiva? Como será a vida daquele coração em família? Como será, como deve ser no íntimo dele as questões que ele não consegue resolver e não tem com quem conversar? Algumas vezes a gente já olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém para a gente desabafar. E aí a gente teve que dar um jeito na situação. Mas muitos não dão, se revoltam. Então, quando a gente fala aqui, vítimas da epidemia, não é só da doença física e a doença espiritual. Passar por uma traição, seja ela conjugal, seja ela de amizade, é muito doída. Nos separarmos de um coração amado, de repente, repentinamente, onde nós não nos preparamos, é doído demais. Ver às vezes desastre onde desencarna uma família inteira, é doído demais. E esses corações, ao despertarem na pátria espiritual, como será que eles reagem? Num atendimento lá, chegou uma irmãzinha
que falava, eu tenho que achar o meu carro. Minha filha está no carro, eu tenho que achar o meu carro. E aí, como você acalmar esse coração que nem sabe que desencarnou? Que nem sabe que já não está mais no corpo físico, que está passando por essa epidemia espiritual. Como você acolhe um coração desesperado assim? Você está dentro de uma casa espírita, você está inserido num trabalho de amor e socorro e você tem que estar ali ao lado de um coração que está sofrendo. Aí você tem a teoria, mas você não tem a compaixão. Aí você vai tratar esse coração como? Ah, você desencarnou, você não está mais no corpo físico, Irmã, calma. Tem irmãos aqui que vão te ajudar. A sua filha já está amparada, mas a gente precisa cuidar de você. Você aceita que a gente cuide de você um pouquinho? E depois esses irmãos que estão aqui, eles vão te ajudar a encontrar o carro e a sua filha. E aí a gente não sabe, as duas desencarnaram, não desencarnaram, só a mãe estava ali. A gente não precisa saber. A gente só precisa acolher. Então, quando nos é convidado a sair da nossa dor e a olhar a dor do outro, você começa a ver assim, meu Deus, se fosse comigo. Ela estava desesperada querendo achar o carro porque a filha estava no carro. Sabe Deus quanto tempo ela vagava até de ser acolhida. Então, quando a gente se depara com um estudo que nos leva a interiorizar e a curar feridas, isso tem que ser usado para o nosso benefício, mas para o benefício do próximo, porque nós vamos ser convocados para isso. Como cooperar com o emissário divino neste setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? Então, esse fariseu tinha a cultura, ele tinha a instrução, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha o amor. Ele não tinha o doar-se. Só convivia com o que eles achavam, com o que ele achava merecedor e puro para isso. Os impuros, ele ignorava. Então, eu só vou ser bom para quem eu tenho afinidade? Eu só vou ser bom para quem eu sei que posso ter alguma vantagem? Eu só vou ser bom do lado de fora de casa porque aí eu tenho plateia? Eu só vou ser boa dentro de uma casa espírita porque aí eu tenho as pessoas me olhando, me reconhecendo? E dentro da minha casa? E dentro do meu lar? E dentro do meu círculo familiar? Eu moro? E para o vizinho, aquela casa mais humilde da rua, eu não olho? Para aquele irmão morador de rua, eu não olho? São pessoas invisíveis. São pessoas, muitas vezes, que a gente atravessa a rua para não passar do lado. E não estuda, eu nunca mais escutei isso. Lógico, tem momentos que você pode ajudar, tem momentos que você não tem como ajudar. Mas você pode ajudar com uma prece. Porque aquele morador de rua que está ali bêbado, drogado, ele tem um espírito mentor. E às vezes não só um. Tem uma falange de espíritos ali tentando ajudar e tirar ele daquela situação. Quando você passa e emana para ele uma vibração de luz, isso chega para ele
e agrada o coração daqueles espíritos que ali estão velando por aquele espírito. Porque ali existe um espírito reencarnado com uma história, com fraquezas como nós, com sombras como nós. O que levou aquele irmão àquela situação pode até ter sido escolhas dele, mas escolhas erradas nós também fazemos. Então a gente tem que parar de julgar o que a gente acha impuro, condenar o que a gente acha imperfeito. Nós temos a tendência de colocar a nossa opinião, mas a gente tem que aprender a respeitar. Então nesse trabalho que eu, graças a Deus, participo por misericórdia, eu tenho aprendido isso, parar de julgar. Sabe, parar de... O que os meus olhos estão vendo é a verdade. E o que eu não conheço. O Mestre Jesus, aqui nesse planeta, ele olhava para uma pessoa, ele não via aquela pessoa. Ele via a história daquele espírito. O que aquele espírito caminhou até aquela situação. O que aquele espírito precisou para estar naquela situação. Jesus, quando olha para a gente, ele não olha para quem nós somos nessa vida. Ele olha para toda a nossa trajetória. O que nós caminhamos até aqui. E ele vê além. O que cada um de nós tem condições de se tornar. Quando Jesus olhou para Saulo, ele viu Paulo. Ele não viu Saulo. Ele viu Paulo. E Saulo foi o primeiro a desencadear toda a perseguição aos cristãos. Quando Jesus falou com Emmanuel, eu esqueci o nome. Públio Lentos. Ele não viu, ele viu Emmanuel. E ele convidou, como ele convida a gente. Só que por orgulho, por vaidade, muitas vezes a gente não está preparado para seguir. Porque para seguir Jesus, ele não está pedindo perfeição da gente, porque ele sabe que a gente não tem condições de dar essa perfeição ainda. Mas ele está nos convidando a deixa o que é do mundo no mundo. Deixa o que é do mundo no mundo. E absorve o que vai te servir após. Então esse fariseu, ele tinha o conhecimento, mas ele não conseguia aplicar o conhecimento como o conhecimento precisava ser aplicado. O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. Quantas vezes a espiritualidade insiste em nos chamar, insiste em nos convocar, insiste em nos direcionar, mas a gente não escuta. Por quê? Porque para atender esse chamamento, a gente tem que se despir muitas vezes de vaidades, de orgulhos, de prepotências, de querer ter as opiniões sobre as outras, né? E a gente se fecha. Só que as situações estão aí. O planeta está passando pela transformação. O mundo de regeneração está chegando. E a gente vai continuar com o conhecimento sem a ação? O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ah, não,
Falar em público, não. Evangelizar, não. Ah, não, eu vou na casa espírita há 20 anos, mas não estou preparada ainda para assumir nenhum compromisso. Aí uma vez eu escutei que existe o paciente balde e o paciente bandeja. O paciente balde é aquele que só recebe. Então está sempre mal, está sempre doente, está sempre precisando. E o paciente bandeja é aquele que já aprendeu a servir. Eu sou paciente, eu preciso de ajuda, mas eu já consigo servir. Então, desde que eu escutei isso, eu falei assim, eu vou ser um paciente bandeja. Eu vou para a casa espírita em busca de tratamento, todos nós. Mas eu já vou me capacitar para servir. Então, muitos corações são chamados às tarefas, mas não estou preparado, não sei fazer, não quero assumir compromisso. Por quê? Porque a mudança chama. Ninguém desejava arriscar-se, ninguém quer se expor, né? Porque muitas vezes, para você estar aqui à frente, você tem que se expor. Você vai estudar, você vai passar o que você consegue compreender, mas quem está do outro lado, muitas vezes, está te observando, está te analisando. Opa! Mas todos nós estamos aqui estudando juntos, aprendendo juntos. Mas muitos, não vou me expor. Tem um trabalhador na outra casa que ele tem muito conhecimento. Mas na hora dele falar, divide. Mas o olhar, e aí por que a espiritualidade permite esses corações? Que é para a gente aprender a não ser igual. Se eu estou adquirindo conhecimento, eu tenho que desenvolver em mim a capacidade do retribuir, do trabalhar. Eu não estou falando que tem que ser numa casa espírita, não. Às vezes a gente está dentro de casa, pai, mãe, marido, filho, fala uma coisa, você lembra daquele estudo, lembra daquela palestra, ali você vai evangelizar. Você vai evangelizar dentro do seu lar. Às vezes o chamamento é no ambiente de trabalho, com colegas difíceis, uma equipe difícil. E aí você vai dar uma palavra. Às vezes é uma situação onde opiniões estão diversas, que você dá ali uma palavra dentro daquilo que você estudou no Evangelho, que você ouviu numa palestra. Você está servindo. E às vezes é um colega de trabalho que precisava ouvir. Às vezes fala assim, nossa, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Você serviu de instrumento naquele momento. Porque para servir não precisa estar em pé aqui à frente de um. Não. Eu absorvo, eu trabalho isso dentro do meu sentimento e da minha razão e eu levo lá para fora. Porque ser espírita aqui dentro é fácil. A espiritualidade preparou esse ambiente para a gente. Nós estamos aqui em 2, 4, 6, 7 pessoas, mas a sala está lotada de corações desencarnados. Porque os encarnados não vêm porque está frio, mas os desencarnados não perdem, porque eles têm vontade de aprender. A gente, né, tá chovendo, não vou porque tá chovendo, não vou porque tá frio. Cheguei em casa do trabalho e meu pai falou assim, mas você vai com esse frio? Eu falei, vou. Para não falar mais, vou. E vou voltar bem. Eu não saí 5 horas da manhã para ir trabalhar.
Não fui, não voltei bem? Então eu vou para algo que me dá muita alegria e vou voltar bem. Porque a gente tem que se colocar. Aí eu soube que o colega desce aqui e depois vai para Santa Cruz. Num frio desse, num tempo, de repente eu já estava quase lá. Então é o esforço de cada um, é o querer de cada um, é a gente querer enfrentar essas epidemias, é aceitar o chamamento, porque todos nós que estamos aqui estamos sendo tratados dentro daquilo que cada um necessita, porque eu não preciso chegar aqui e expor a minha vida. Se eu me aborreci, se eu não me aborreci, se eu estou passando um problema familiar, a espiritualidade sabe. A espiritualidade que nos acompanha nos conhece e sabe. E a espiritualidade deste lar, desta casa, onde todos nós aqui já temos uma ficha de cadastro, nos acompanha. Nos acompanha lá fora, porque aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Lá fora é que é o momento de prova. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se, através dos fios invisíveis do pensamento. Então, o enviado celeste foi no fariseu, porque era quem continha o conhecimento, quem era respeitado e admirado. Não conseguiu inspirar. Foi em outros que os cercavam. Também não conseguiu inspirar. Aí ele foi num antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Super me identifiquei com o criminoso. Porque a gente erra, a gente falha, a gente escorrega. Muitas vezes a gente deixa o nosso lado sombra falar mais alto, o nosso lado sombra guiar as nossas palavras e atitudes, mas a gente tem o propósito de se regenerar. Nós estamos encarnados porque nós viemos no propósito de nos regenerar. E estamos pelos fios invisíveis do pensamento aqui hoje reunidos para estudarmos juntos. Convidou a segui-lo e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora. Com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Esse coração que era impuro aos olhos do fariseu foi quem aceitou o chamamento. Jesus não falou que não veio para os sãos e sim para os doentes? Porque quem sofre que precisa do remédio. Quem já passou pela dor é que olha para o outro e fala assim: já passei pelo que você está passando. Nessa outra casa, eu faço um trabalho de atendimento fraterno. E aí, numa fase da minha vida, eu falei assim: nossa, mas tudo de uma vez, né? Um monte de problema pipocando de uma vez. Vocês resolveram mandar tudo de uma vez. Aí me veio assim: como é que você quer falar de dor se você não conhece? Como é que você quer ouvir o sofrimento do outro sem saber como é? Eu posso não ter passado por aquela dor, mas eu já passei por problemas semelhantes. O olhar muda. A forma de ouvir muda.
Porque você vai se colocando no lugar da pessoa, conforme a pessoa vai contando, você vai lembrando de algo que você viveu ou presenciou, e na hora de você abrir a sua boca, você abre com respeito. A tua palavra é para confortar, é para encorajar. Não é para falar assim, vai passar. Ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, faz uma boa leitura, frequenta a casa espírita que vai passar. A pessoa que está com dor moral, não estou falando dor física, dor moral, quer escutar isso? Como é que pelos fios do pensamento a espiritualidade vai te intuir se você está olhando para aquela pessoa e para aquela dor com desdém? Por mais até que você possa não achar certa situação, mas você vai lembrar de um escorregão que você deu e que você vai falar assim, quem é você para julgar? Você não fez igual, mas fez parecido. E se estivesse no lugar, talvez faria pior. Então, esse é o chamamento. O criminoso não recusou o trabalho. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Quando a gente faz o bem, a gente não faz o bem só para aquela pessoa. A gente faz o bem para todas as pessoas ao redor, invisíveis e visíveis. Quando você ajuda uma pessoa de uma determinada família, você pode até não ajudar de forma material, mas você ajuda de uma forma a dar um equilíbrio emocional, uma forma de pensar diferente, uma forma de agir diferente. Essa pessoa, ela vai começar a se modificar e a modificar tudo ao redor, porque a mudança parte da gente. Não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que. Eu preciso, eu vim aqui para me transformar. Eu não estou aqui para transformar o meu pai, a minha mãe, a minha filha, o meu marido. Não. Eu vou me transformar e a partir de mim, todos ao meu redor vão se transformar, porque vão me observar. Aí já vão falar assim, né? Aquele lugar lá é bom, fulana tal. Gritava, já não grita mais, se descontrolava, hoje não se descontrola mais, não perdia uma discussão, agora já fica calada. Então, eles começam a nos observar e a entender que a mudança é verdadeira. Porque uma vez que você apreende e compreende a mudança, ela faz parte de você. Você pode até escorregar, que a gente ainda vai escorregar muito. Mas não precisa ninguém falar que você, quando você acaba de pronunciar a última palavra, tu fala, escorrega. Não era para falar assim, não era para falar dessa forma, era para esfriar a cabeça primeiro. Mas quando você está disposta ao bem, quando você está com boa vontade, você cria, conquista sólidas amizades no plano espiritual. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo. A virtude é um grande e venerável. A virtude é sempre grande e venerável,
mas não há de se cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificado que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Então, o fariseu, ele tinha o conhecimento, mas não tinha ação. O criminoso, ele tinha ação, e com isso veio o conhecimento. Quem estava na companhia dos anjos puros? O fariseu ou o criminoso? Aos nossos olhos, o fariseu. Criminoso jamais. Impuro, errado, cheio de pecado. Mas e aos olhos dos espíritos? E isso é para a gente trazer para a nossa vida. Isso não é para a gente ficar com julgamentos, mas é para a gente pensar assim: quando vier um chamamento para a minha vida, eu já tenho condições de atender, de entender que é um chamamento? Porque esse chamamento vem de várias formas. Vem nos momentos mais simples do nosso dia. Às vezes é ceder um lugar no trem ou numa condução. Às vezes é dar passagem para alguém que vai lá, está com mais pressa, pode ir. Às vezes é não atender a uma discussão. Não, fica quieto. Quando eu tiver condições de falar, eu converso. Agora eu não estou. O calar não é fraqueza. Muitas vezes o calar é sabedoria já adquirida. Porque quando a gente está ferido, magoado, chateado, o que a gente quer fazer? Ferir, magoar. E aí a gente escuta aquele lado sombra que fala assim: vai ficar quieta? Vai deixar falar assim com você? Não vai responder não? Aí quando a gente vê, a gente já está gritando, falando, discutindo, querendo botar a nossa opinião, não respeitando o outro. E aí depois quem fica mal somos nós. Porque a gente fala assim: isso já não se encaixa mais em quem eu sou. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero mais me deixar arrastar por esse tipo de vibração. Então a gente tem que fazer como o criminoso, na condição de se regenerar, mas a cada atitude e a cada oportunidade que a gente tiver. E preparando e reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. Então, que a gente não se engane. Todo estudo, toda palestra, toda a informação que chega para a gente, não é tudo. Nada na obra de Deus é em vão. O acaso não existe. Nós estamos sendo preparados, lapidados, mas não para ser como esse pedacinho aqui, ó. Joias raras sem proveito. É você ter o conhecimento, mas não aproveitar. Então, que a gente possa sempre e em todo momento dizer sim para o chamamento, porque a espiritualidade sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir. Eu passei o dia super bem. No final da tarde, eu tive um aborrecimento no trabalho que me desequilibrou. Aí eu falei assim, não. Aí eu vim remoendo aquilo no trem. E rezando Cáritas, e rezando Pai Nosso, e rezando Salmo. Senão eu não vou para o estudo assim.
estudo, no final da tarde, eu tive um aborrecimento. Mas eu peguei aquilo, me contive e vim ali trabalhando. Eu falei, não, eu não vou chegar no lar desequilibrado. Eu tenho até a porta do lar para me equilibrar. Quando eu cheguei na minha casa, eu já estava bem, agradecendo por chegar depois de uma jornada de trabalho. Muito obrigada, tomei meu banho, deixei a água levar tudo de ruim que estava, fiz a minha prece e aqui estou de coração leve. E vim para o chamado, vim para o compromisso, de coração. E aí, tudo tem a ver com a nossa vida, o valor do serviço. Seja o serviço no lar, seja o serviço profissional, seja o serviço na casa espírita, porque uma coisa está ligada à outra. Eu não posso ser espírita só dentro da casa espírita. Eu não posso querer dialogar só com o desencarnado. Eu tenho que dialogar com o encarnado. Por que com o desencarnado eu falo, bem-vindo, meu irmão, calma, meu irmão, não carrega esse ódio se eu não consigo conversar com o encarnado que está ali do meu lado me desequilibrando? Eu quero ser essa joia rara sem proveito? Eu quero ser o criminoso que carrega defeitos, que carrega crimes, que carrega sombras, mas que quer se regenerar. E que quando foi chamado não pensou duas vezes e fez tudo aquilo que precisava ser feito. Do serviço mais fácil ao mais difícil. Porque tem muitos corações que querem entrar na casa espírita, mas não quer varrer o chão. Não quer lavar o banheiro. Só quer sentar na tribuna. Aí a gente tem que repensar. É só para isso que eu estou sendo chamada? É só para andar com um livrinho embaixo do braço? E na hora de eu aplicar, e na hora de eu colocar a obra em ação, o conhecimento em ação? Então, com um coração muito grato a este lar que abriu as portas para me receber, né, para nos receber, que essa espiritualidade possa sempre nos acompanhar e nos intuir, e que estejamos sempre com o coração abertos a recebê-los, a retribuir tudo que eles fazem por cada um de nós. Muita paz a todos. Agradecemos, Senhor Jesus, por esse estudo de hoje, que veio carregado de coisas boas, de boas energias, de muita vontade de passar para cada um de nós aqui a sua experiência e o que estudou para nos repassar. Querido Jesus, que a vossa bondade infinita possa prevalecer em nossos corações, para que possamos, querido Pai, externar o teu amor, praticando a caridade, praticando o amor, a paciência, a benevolência, e principalmente, querido Pai, a tua luz que nos ilumina e que nos dá o caminho necessário para seguirmos em frente conforme teus ensinamentos. Querido Mestre, que o teu divino amor nos inspire hoje, agora e sempre a prática do bem. Sabemos, querido Pai, que só a prática do bem nos fará evoluir espiritualmente.